Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h04. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quinta-feira, dia 23 de novembro de 2023. É feriado lá nos Estados Unidos, né? Thanksgiving. É dia da ações de graça. Mas aqui no Brasil é um dia normal e de muita informação do mundo esportivo para você, ouvinte. E já vamos então com o nosso giro de manchetes, com as principais informações dessa quinta-feira. Dia que será importante no Parapan de Santiago, porque teremos destaques às finais do atletismo e as disputas também da natação. Além dos dois esportes nobres, o Brasil vai disputar as semifinais do goalball e do basquete em cadeiras de rodas. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupi. Fala aí, Lupi! Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes desta quinta-feira. O Guarani apenas cumpre tabela sábado contra o Atlético. Já para o time goiano vale o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Provavelmente um time bem diferente do que atuou na Série B do Brasileirão. E falando em Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Guarani vai jogar bem longe de Campinas, com sede em Tupã. O Bugre está no grupo 9 da Copinha 2024, ao lado do Tupã, do Atlético Goianiense e do Operário do Paraná. Em entrevista a um canal de televisão da Itália, o técnico José Mourinho afirmou que Carlo Ancelotti é o treinador perfeito para o Real Madrid e que seria um erro o técnico italiano deixar o cargo. Segundo o técnico português, apenas um louco deixou o time espanhol quando o próprio clube queria a permanência do técnico. Ele mesmo, abre aspas para José Mourinho, Special One. Brasil? Só um louco sai do Real quando o Real Madrid quer. E esse fui eu, o único, fecha aspas para Mourinho. E agora o futebol paulista na voz de Vinícius Moura. O São Paulo perdeu para o Fluminense por 1-0 no Rio de Janeiro, em um jogo no qual ficou com um atleta a menos pela maior parte do duelo, após a expulsão do volante Gabriel Neves. Hoje o Corinthians faz os últimos ajustes antes de enfrentar o Bahia em casa nesta sexta-feira. Já Santos e Palmeiras tentam contar com retornos para os jogos de domingo. O Peixe enfrentará o Botafogo no Rio de Janeiro e o Alviverde terá pela frente o Fortaleza no Castelão. Argentina, um desgaste interno seria o motivo para Lionel Scaloni ter sugerido uma possível saída do comando da seleção argentina. De acordo com o jornal argentino Diário Olé, o técnico campeão mundial tem uma relação complicada com a diretoria da Associação de Futebol Argentino, a AFA, em especial com o presidente Cláudio Tapia. E agora o destaque da Ponte Preta com Antônio Lupi. Já a Ponte Preta entra na reta final de preparação para o jogo decisivo da temporada 2023. O duelo contra o CRB vale a permanência da Macaca na Série B do ano que vem. O técnico João Brigatti ainda não definiu quem será o dono da lateral direita no duelo contra o time alagoano. Daqui a pouco, Fábio Sanches fala dessa decisão em casa. A diretoria faz promoção de ingressos para atrair o torcedor até o Majestoso. E no grupo da Copinha, a Macaca está no grupo 1, com sede em Tanabi. Vai enfrentar os donos da casa, além do Vila Nova de Goiás e do Atlético Gloriense do Sergipe. Futebol internacional, o Barcelona tem mais uma opção para poder contar com o atacante Vitor Roque do Atlético Paranaense em janeiro. O clube espanhol recebeu aval da La Liga para aproveitar em outro jogador 80% da ficha salarial de Gavi, que sofreu uma grave lesão em jogo da Espanha pelas eliminatórias da Eurocopa e deve perder o restante da temporada.
E hoje tem bola rolando, jogos interessantíssimos. Estaremos todos de olho nessa disputa pela ponta e pelo título do Brasileirão. O destaque do Campeonato Brasileiro. Bom dia para você, Fábio Scheibe. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Especialmente torcedor palmeirense tem que ficar de olho no jogo de hoje à noite, às 7 horas da noite. No Castelão, Fortaleza recebe o Botafogo em jogo atrasado da 29ª rodada. Caso vença, o Botafogo ultrapassa o Verdão e reassume a liderança do campeonato. O Glorioso não vence há 6 rodadas, com 4 derrotas nesse período. Já o Leão do Piscino vence há 8 rodadas e estacionou nos 43 pontos. É o 12º colocado e ainda pode correr risco de rebaixamento. Às 9h30 da noite no Maracanã, o Flamengo encara o Bragantino em duelo pela parte de cima da tabela. O jogo atrasado é válido pela 30ª rodada. O Massa Bruta é o 4º no campeonato. Já o Mengão é o 6º com 57 pontos. E ontem, além do duelo do Fluminense e São Paulo, Vasco da Gama e Cruzeiro empataram por 2-2 no Mineirão e estacionaram na parte de baixo da tabela. Os dois times estão a 3 pontos do Bahia, primeiro time na zona de rebaixamento, Julio. Muito bem, agora o destaque da opinião aqui no CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Um abraço para você. Bom dia, Carlão. Bom dia, Julião. Um abraço para você, um abraço também para o ouvinte CBN. Olha, me chama a atenção essa notícia envolvendo o futebol argentino, né, de uma eventual saída do Scaloni. Agora que a Argentina conseguiu montar uma equipe consistente após um Mundial, um time titular que quem gosta de futebol sabe escalar, né, do Emiliano ao Messi, ou seja, uma equipe candidata até o título para a Copa de 2026, tudo isso sob a batuta do Scaloni. E aí, por divergências, por confronto de ideias, ele ameaça deixar o cargo, ou dar a entender em meio às entrevistas coletivas. Muito ruim para uma seleção que demorou tanto para buscar a consistência, conseguiu, e hoje aí se vê, no momento, mesmo após a vitória sobre o Brasil, um pequeno momento de turbulência. Estes são os destaques aqui do nosso programa. Participe você também, mande a sua mensagem. O nosso WhatsApp está à sua disposição. Código de área 19 991869070. 991869070. Mande aí a sua mensagem que estaremos registrando aqui durante o CBN Esportes. Que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h11. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Muito bem, vamos com informações das ruas e avenidas de Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, a Avenida Norte e Sul tem lentidão, sentido Guarani, na saída da Avenida Orozimbo Maia e mais à frente da Rua Sampainho até a Rua Engenheiro Carlos Stevenson, por conta de obras naquele trecho. No sentido oposto, tem um ponto de obras também próximo à Rua Novo Horizonte. Motorista encontra uma pequena lentidão por lá
mas nada que prejudique o trânsito. A Avenida Orozimbo Maia tem lentidão pela pista da direita, desde a Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil, e no sentido oposto, na saída ali da Avenida Anchieta. Quem segue pela Avenida Brasil reduz a velocidade somente na chegada à Avenida Imperatriz, sentido Vila Nova. No sentido centro são boas as condições. Quem segue pela Avenida Imperatriz Leopoldina agora faz um bom caminho, sentido Taquaral e sentido Guanabara. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta aqui na programação da CBN, agora 11h14. Black Friday Oxxo, uma semana de ofertas próximas e imperdíveis para você. 5 Kit Kat por apenas R$10. Levando 5, você paga apenas R$2 em cada um. Aproveite! Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Araguari Vôlei Renata entra em quadra nessa quinta-feira, às 18h30, horário de Brasília, pela terceira rodada da Superliga Masculina. O jogo será disputado na Arena Araguari. Vale lembrar que o time mineiro ainda não venceu na competição, em 2 partidas foi derrotado nas 2 ocasiões e ocupa o 10º lugar com 0 pontos. Já o Vôlei Renata é o vice-líder com 6 pontos. Nas 2 primeiras rodadas, Campinas venceu César Bauru e Monte Carmelo por 3-0. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 17 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Hoje tem Campeonato Brasileiro, rodada importante envolvendo aí a disputa pela liderança do campeonato, né? Todo mundo de olho aí nesse jogo do Botafogo contra o Fortaleza, o Bragantino também em campo com o Flamengo, né? Então são jogos decisivos para o Campeonato Brasileiro. A gente já vai com o Vinícius Moura, atualizando tudo do futebol paulista. Só antes registrar aqui as nossas primeiras participações pelo WhatsApp. O Diniz, quando tem time, ganha no Maracanã. Manda a mensagem dele. Fluminense ontem teve um jogo contra o São Paulo. O treinador da Argentina vai para as Arábias ganhar 5 vezes mais. Até eu, hein? Abraços, meus amigos. Rogério, lá de Sorocaba, mandando a mensagem dele. Bom dia, amigos. Eu vi nas mídias esportivas que pegou muito mal essa notícia de time alternativo do Guarani. O que vocês acham? Amarildo Brenner Tolândia. A gente vai falar do Guarani com calma. O ponto é um Guarani, primeiro, muito desfalcado. O Guarani tem muitos problemas aí físicos nessa reta final, né? Matheus Barbosa, Bruno José, o Douglas Borges passou por uma cirurgia no apêndice na segunda-feira. Tem 2 desfalques por suspensão também, né? O Derek, que inclusive muita gente falou assim, poxa, aquele cartão do Derek foi estranho. O Derek já, inclusive, estava saindo porque ele sentiu a posterior, né? Sim. Então, provavelmente, ele estaria fora por lesão também. Seria um jogo interessante pro Derek pela questão da artilharia, que ele estaria na briga, mas ele se machucou também. Matheus Bueno tá fora, então, assim, forçadamente, o Guarani já teria um time alternativo. E aí, Carlão, acho que a prioridade do Guarani agora tem que ser o planejamento. Vamos colocar uns jogadores para observar, de repente, tomar decisões pro ano que vem? Acho que agora
o Guarani vai levar o jogo a sério, mas dentro da própria estratégia. Júlio, é claro que atrapalha outras equipes envolvidas no contexto, né? Por exemplo, Juventude, né? Que torce aí pela vitória do Guarani, as equipes que brigam com o Atlético Goianiense pelo acesso. Mas eu acho que é cada clube com o seu problema, né? Na parte de baixo também temos aí muita amizade entre Chapecoense e Vitória. Eu estou vendo aqui o folder da Chapecoense para o jogo, com coisas de ingressos, e coloca lá o símbolo. Tudo bem que é o distintivo do jogo, né? O distintivo da Chape, o distintivo do Vitória, mas sim aquele X do confronto e o lema juntos pela permanência. É claro que é um chamado para a torcida, mas está ali o distintivo do Vitória também. Mas acho que é cada um com o seu problema, né? Felizmente para alguns, infelizmente para outros. O Guarani já cumpriu, né, a sua participação na Série B em termos de objetivo, né? Aliás, não tem nenhum objetivo para a última rodada, então pensa no que é melhor para ele. Observar alguns jogadores, poupar alguns atletas, já iniciar o planejamento para 2024. O Atlético sonha com acesso. Do lado de baixo, Vitória, festa total, líder do campeonato, campeão. Então já dá um descanso para a rapaziada, a Chapecoense precisando da vitória. Então, felizmente para alguns, infelizmente para outros. Última rodada de brasileiro, né, com pontos corridos, esse cenário é corriqueiro. Exatamente. Acho que a gente tem visto muitos times aí, né, com poucas pretensões, dando trabalho no campeonato, vídeo o próprio ABC aí, né? Deu trabalho não só para o Guarani, deu trabalho para todo mundo pós-rebaixamento. Isso é para todos os clubes, mesmo os que precisam só de vitória para permanecer ou para subir. Poxa, você tem 37 rodadas para cumprir o objetivo, seja de permanência, seja de acesso, seja de título. Cara, deixou para a última rodada, em algum momento você falhou, mesmo as equipes que chegaram, né, de uma hora para outra. Em algum momento você teve um tropeço, porque manda a cartilha do sucesso dentro de uma Série B ou dentro de uma Série A, neste campeonato por pontos corridos, que você conquiste o objetivo traçado até a 36ª, 37ª rodada, para fazer uma última rodada apenas protocolar. Mas quem não fez, o Vitória fez, já está de folga. O ABC também fez, as avessas também já está de folga. Então você tem o campeonato inteiro para mostrar do que é capaz, deixa para a última rodada, você vai passar por estas situações. Abraço para o Geraldo lá em Hortolândia. Bom dia. A diferença entre o Fluminense e a seleção é que o Fluminense é o técnico quem escala assim, os interesses dos empresários. Manda aqui o Geraldo a crítica dele em relação a Diniz no Fluminense versus na seleção brasileira. Falando em Fluminense, ontem Flu e São Paulo, hein? Vinícius Moura está chegando e nos atualiza tudo sobre esse confronto. No duelo dos times que mais têm a bola no Brasileirão, nem São Paulo nem Fluminense conseguiram criar muita coisa no Maracanã. Aos 28 minutos, no entanto, o volante são paulino Gabriel Neves foi expulso por uma entrada forte no tornozelo de Thiago Santos. Com um a menos, o tricolor paulista se limitou a defender e fazer o tempo passar. A estratégia deu certo até os 8 minutos do segundo tempo. Foi quando o Cano de fora da área chutou forte. A bola desviou em Rafinha e entrou. 1-0 Fluminense. Em desvantagem numérica e no placar, o São Paulo inicialmente só se aguentou diante das investidas cariocas, mas na reta final do jogo até chegou ao ataque algumas vezes. Nenhuma das tentativas, nem do Flu, nem de São Paulo, no entanto, resultaram em novas mexidas no placar. Hoje, o Corinthians faz o último treino antes do duelo contra o Bahia pela 35ª rodada do Brasileirão. A partida será disputada na sexta-feira na Neoquímica Arena, às 9 da noite. Para este duelo, o técnico Mano Menezes não poderá contar com o lateral Bruno Mendes e o zagueiro Caetano suspensos, além de Vera e Mosquito, que estão no departamento médico. Santos e Palmeiras jogam no domingo. O Peixe enfrenta o Botafogo no Newton Santos, sem Tomás Rincon, que se recupera de lesão muscular, mas talvez com o retorno do lateral esquerdo Dodô, que foi desfalque nas últimas partidas. Já o Alviverde jogará contra o Fortaleza na Arena Castelão. Luan e Piquerez, lesionados, deverão desfalcar o time. Se isso ocorrer, a linha defensiva palmeirense provavelmente terá Mike,
Marcos Rocha, Murilo Gomes e Vanderlan. De São Paulo, Vinícius Moura. Vini Moura, então, com todas as atualizações sobre o futebol paulista. Assisti ontem, viu, Fábio Scheib? O jogo do São Paulo com o Fluminense. Mas era um clima mais festivo, né? A troca de faixas antes do jogo, depois exatamente. Então tava um clima um pouco amistoso, assim, ontem no jogo do Flu com São Paulo. Só que precisamos falar sobre Germancano, né? Impressionante a fase do argentino. Amistoso até a página 2, né? Com aquela entrada do Gabriel Neves. Depois foi expulso, né, Gabriel? Foi expulso também. Mas o São Paulo não querendo mais nada no campeonato e o Flu querendo mostrar pra torcida aí, foi campeão, clima de festa, se preparando pro Mundial. E Germancano, como você disse, no futebol brasileiro, acho que é o melhor finalizador, né? Melhor jogador de área, e ontem foi de fora da área também, marcou um belo gol de fora da área. É um cara que tem o cheiro do gol realmente, né? Que aquisição do Fluminense, né? Saindo do rival do Vasco da Gama, na Série B, indo pro Fluminense e fazendo história mais ainda com a camisa do Flusão e dando esse título do Libertadores Fluminense e marcando gol um atrás do outro no Brasileirão. É a grande esperança do Fluminense lá para a Arábia Saudita, né? Exatamente. O Fluminense agora batendo já 50 pontos, né, no campeonato. O São Paulo está numa situação já tranquila com 46. Mas o que todos nós estamos atentos e de olho são nos confrontos atrasados aí nessa parte de cima, né, Carlão? E hoje teremos Botafogo em campo, tem Bragantino, Flamengo, então aperitivos não faltam nesta quarta-feira gorda de Brasileiro. Cara, que jogos que jogos adiados sensacionais, né, para nós que somos consumidores do Campeonato Brasileiro, porque normalmente os jogos atrasados são jogos mais fracos, jogos ruins, mas hoje não. Jogos que valem título, né? Um Flamengo e Bragantino, e que vale a taça para os dois, ou a continuidade, né, na luta pelo troféu. E o Botafogo, que tem a estreia do técnico Thiago Nunes, enfrenta um Fortaleza que precisa pelo menos de mais uma vitória para fechar pelo menos a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, uma quinta-feira recheada, uma quinta-feira com muitas emoções, principalmente entre Flamengo e Bragantino, que são duas equipes, independente de fase, mas são duas equipes que jogam bonito. Exatamente, estaremos aí todos atentos aí a esses confrontos grandiosos do Brasileirão. Pois não, Fábio? Que ressaca tá o Fortaleza desde a derrota na Sul-Americana, hein? Não entrou nos eixos ainda. São 8 jogos sem vencer, sendo 7 pelo Brasileirão, uma da Copa Sul-Americana também, que acabou não conseguindo o título. Fortaleza, que era um dos principais candidatos, aí todo mundo falava, lógico, não tem só a ver esse ano, mas a gestão super eficiente e tal. Tá correndo risco também, se não fizer pontos agora aí, do rebaixamento. E vai ser decisivo Fortaleza, né? Porque no final de semana é Palmeiras, né? Sim, já, né? Inclusive, a oportunidade da torcida do Palmeiras de eu ver o Caio Alexandre, que tá com essa negociação avançada. Vou pegar o restante aí aqui do Fortaleza, você citou o Botafogo e o Palmeiras. Certo. Né? Então, 36ª rodada, o Fortaleza vem a Bragança. Vem a Bragança com o Bragantino para, de repente, o Braga com possibilidades de título. Aí depois ele recebe o Goiás. O Goiás com rebaixamento pode ser aí o jogo da permanência do Fortaleza. E fechando aqui, deixa eu procurar, vem com o Santos na Vila. Cara, tabela ruim, tabela complicada. Destes jogos que eu citei, o mais vencível, pode acontecer algo diferente do que eu penso, mas o vencível aí é o Goiás no Castelão. Né? E precisa, porque aí 46 pontos acho que fica numa situação confortável. Mas, Caio, a derrota foi muito traumática, né, Fábio? Foi uma derrota muito dura, muito difícil. A maneira como foi construída, né? Tinha tudo na mão. A derrota, né? Tudo na mão, uma cobrança de pênalti, de repente aquele sonho virou um pesadelo. Então até retomar não é fácil, não. A Fortaleza está a 5 pontos do Bahia, primeiro time na zona de rebaixamento. E por outro lado tem o Botafogo, que tem 60 pontos, né? Segundo colocado. Vencendo hoje, pode reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro, ultrapassa o Palmeiras. Chega a 63 com o mesmo número de jogos que o Palmeiras. A estreia do Thiago Nunes, um fator extra para o time do Botafogo, que está tão abalado recentemente, né? 6 jogos sem vencer, sendo 4 derrotas nesse meio tempo. O Botafogo tentando entrar nos trilhos outra vez aí, fazendo esse jogo difícil contra o Fortaleza. É isso, então teremos confrontos importantes aí nessa decisão pelo título
da Série A do Campeonato Brasileiro. E só estou olhando aqui, né? Cruzeiro e Vasco, sempre com uma repercussão pesada, assim, fora de campo, clima tenso. Ultimamente tem sido recorrente aí relatos de confusão. Já era um jogo sem torcida. E nós tivemos o Paulo Tuori lá como uma briga com os jogadores do Vasco. Então, clima quente de dois times ainda, né, Carlão? Que estão nessa briga aí contra o rebaixamento e dois times que o alerta tá mais que ligado. Um empate que, na realidade, não favorece ninguém, né? Porque o Cruzeiro permanece ali com 41 pontos na 16ª colocação, o Vasco também com 41, as duas equipes necessitando aí de pelo menos mais 4 pontos, 2 vitórias, né? De 4 a 6 pontos aí para sacramentar, para carimbar a permanência na Série A. Não ficou bom para ninguém, até porque o Julião, o Bahia é o 17º, e o Bahia pega o Corinthians amanhã, né, na Neoquímica Arena. Jogo, por exemplo, de vitória para o Corinthians. Agora, é futebol. De repente, se o Bahia vem aqui a São Paulo e faz um jogo bom, um jogo perfeito, vai também a 41 e aí, meu amigo, embola tudo novamente nesta briga para escapar do rebaixamento. E você falou do Cruzeiro, Júlio, rapidinho antes do repórter CBN, a CBF marcou o julgamento pro Cruzeiro e Curitiba para a próxima segunda-feira, referente aos atos, né, de violência no jogo lá de 2 semanas atrás do Dorival de Brito, lá do estádio do Paraná, onde as duas torcidas invadiram o gramado, brigaram. Os dois times podem pegar até 20 mandos perder 20 mandos de jogos, até com portões fechados, e terem que atuar a 100 quilômetros do local onde costumam atuar, né? Ou seja, 100 quilômetros de Belo Horizonte e 100 quilômetros de Curitiba também. Essa punição que pode refletir já no ano que vem também, né? Caso Curitiba praticamente caiu já, né? Curitiba podendo jogar fora de Curitiba a Série B o ano que vem, e caso o Cruzeiro caia também, tendo que jogar a 100 quilômetros de Belo Horizonte. O Joinville. Isso. O Curitiba 2010. 2010, isso. O Curitiba teve que jogar lá na Arena em Joinville. Depois daquele jogo com o Fluminense, né? É isso. Exatamente. Daqui a pouco, Antônio Lupa, hein, vai dar uma palhinha também sobre esses assuntos envolvendo o Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, 11h31. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quinta-feira, 23 de novembro de 2023. O Brasil teve queda de 8% na emissão de gases do efeito estufa em 2022. A informação está no relatório divulgado pelo Observatório do Clima. Apesar do recuo, a marca é a terceira maior desde 2005, quando o levantamento começou a ser feito. A redução foi atribuída à diminuição da taxa de desmatamento da Amazônia e ao grande volume de chuvas. O Exército e a Polícia Militar fazem uma operação conjunta em Jandira, na Grande São Paulo, em imóveis de pelo menos 2 suspeitos de furtarem metralhadoras do arsenal de guerra de Barueri, também na região metropolitana. 19 das 21 armas já foram recuperadas. 3 pessoas ligadas a facções criminosas e 6 militares suspeitos de terem participado diretamente do crime são investigados. O governo estima ter imposto prejuízo de 50 milhões de reais ao tráfico no Complexo da Maré, na zona norte do Rio, em razão das operações na região. O valor foi calculado a partir da apreensão de drogas. Desde o dia 9 de outubro, forças de segurança foram deslocadas para a Maré. No período, 12 pessoas foram presas e 13 armas apreendidas.
As informações estão num balanço divulgado hoje. A mortalidade de mães negras é 2 vezes maior que a de brancas. A informação faz parte do estudo da Fiocruz. De acordo com o levantamento, 100 mães negras morreram para cada 100 mil nascidos vivos em 2022. No outro grupo, a incidência ficou em 46. Apesar do nível elevado, os índices são menores que os números de 2021. A taxa foi puxada pela pandemia. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h37, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Antônio Lupi. Nossa, que susto, cara. Pelo amor de Deus. Precisa matar o coração, assim. Mas não fui eu não, hein, cara. Ele tá só olhando ali, ó, verificando a situação. E aí, não Antônio? Não fui eu, hein? É, ele é louco. Como é que você tá, Júlio? É isso mesmo. O Antônio Lupi não bate bem na cabeça, não. Ele desregula. Mas não fui eu, Júlio. Não fui eu. Mas você quer entregar nomes ou melhor não? Por conta de patente. Que aí eu entendo. 3 elementos estavam no carro. Eu, Marco Guarizo e Eliel Almeida. Ah, acho que eu já sei quem é. Então tá bom. Eu acho que a gente pode seguir. O Naldo então, não veio tranquilo. com a gente. Tá certo. E aí, Lupi, Série A do Campeonato Brasileiro, quer dar um pitaco também, Lupi? Eu queria falar rapidamente sobre o jogo ontem envolvendo o Vasco e também o Cruzeiro, porque nós tivemos Vasco como responsável pelo apito Vasco da Gama, o Leandro Pedro Voaden. Sim. E por que eu queria chegar nesse assunto? Por que você queria chegar nesse assunto? Porque foi o seguinte, teve um lance onde foi marcado um pênalti para a equipe do Cruzeiro, que foi muito questionado. Na minha opinião, foi pênalti do Rossi, ele colocou a mão na bola. E o Leandro Pedro Voaden vai ser o árbitro do jogo Ponte Preta e CRB, sábado no Moisés Lucarelli, jogo que vale a permanência da Macaca na competição. Esse era o meu detalhe, Júlio. Maravilha, então, arbitragem
Aliás, só um árbitro FIFA está escalado para a última rodada, né? E não é o jogo da Ponte, que é o Wagner do Nascimento Magalhães. Por incrível que pareça, é o único árbitro FIFA. Apesar que lá em Caxias, ele apitou Caxias, né? Ponte Juventude. Caxias. Ele apitou bem, cara. Ele apitou bem. Ele vai apitar tão bem se Mirassol. Porque quando saiu a escala, eu vi o Wagner do Nascimento, falei, nossa mãe do céu. Mas ele apitou bem. Só dar uma passadinha, então, rapidinha, na arbitragem da Série B. Ceará e Juventude. Esse jogo vale acesso pro Juventude, Caio Max. O Potiguar, Caio Max. Sport Recife e Sampaio. O Diógenes Padovani do Espírito Santo, o Sport na briga pelo acesso, Sampaio, adversário da Ponte contra o rebaixamento. Nossa, tá tudo bem aí? Tudo aí, cara. Chapecoense Vitória. Tá valendo permanência da Chape. Rafael Klein, Rio Grande do Sul. Tá pertinho ali de Chapecó. ABC e Vila Nova. Vale o acesso pro Vila. Yuri Elino, Carioca. Tombense Mirassol, o Wagner Nascimento Magalhães, FIFA do Rio de Janeiro. Atlético Goianiense Guarani, José Mendonça do Paraná. Vale classificação pro Dragão. Ponte CRB, Leandro Pedro Voaden do Rio Grande do Sul. Avaí Ituano. Vale nada, né, Fábio? Nada. É o Fábio Augusto de Sergipe. Novo Horizontino e Criciúma. Vale acesso pro Novo Horizontino. Denis Serafim, Alagoano. Botafogo e Londrina, não vale nada. Paulo Belance, pernambucano. Então são esses os árbitros da última rodada da Série B. Exatamente. Gozado não ter antecipado esses jogos, né? Do Ituano, do Avaí. O Botafogo e Londrina, e Avaí e Ituano. Geralmente a televisão pede para jogar para outra. Da sexta-feira. Para sexta, até para. Como todos os jogos obrigatoriamente precisam ser televisionados pelo pay-per-view. Até para desafogar um pouco, né? Porque dá trabalho. Você ter 10 jogos ao mesmo tempo, até questão técnica. Então, geralmente, a televisão, a Rede Globo pede para antecipar alguns jogos, mas nesse caso específico, ela acabou não pedindo. Vamos então, ainda, Lupe, falando sobre Série B. Vamos lá, Guarani em ação no sábado contra o Atlético Goianiense lá no Ascioli. Lupe. Olha, Júlio, e esse jogo pro Guarani não vale nada, né? Até porque o Bugre não tem mais chances de acesso. O Guarani, ele não tem como chegar à principal divisão do futebol brasileiro. Já o Atlético, o Dragão, sim, tem condições, precisa vencer o Guarani, é claro, ainda depender de alguns resultados, inclusive o rival do Atlético, Vila, que joga aí por uma vitória simples para garantir o acesso à principal divisão do futebol brasileiro. Mas a expectativa, Júlio, ouvintes do CBN Esportes, fica por conta já de uma reformulação pensando na temporada 2024. O Guarani deve ter um elenco diferente que disputou a Série B. E essa reformulação já deve ter um reflexo nessa última partida, principalmente no sistema defensivo. Porque do atual elenco do Guarani, a zaga, praticamente os jogadores que atuam na defesa, eles têm contrato até o final da Série B. É o caso do Alan Santos, é o caso do Lucão, é o caso do Valber, é o caso do Ivan Alvarinho. Atletas que não devem permanecer no Estádio Brinco de Ouro da Princesa para a temporada do ano que vem. E acredito que nesse jogo contra o Atlético, uma cara nova deve pintar no sistema defensivo. E é claro que em outras posições do campo também. Jogadores que não tiveram oportunidades, muitas oportunidades, durante a Série B, devem ganhar aí uma vaga no time titular do Bugre para enfrentar o Atlético no estádio Antônio Ascioli. Então, Júlio Nascimento, ouvinte CBN, acredito que essa última partida já vai dar algumas dicas do que pode ser o Guarani de 2024. E é o momento, né, Carlão? O momento de analisar essa reformulação, esse jogador, analisar para iniciar essa reformulação, olhando esses jogadores que de repente não seriam aproveitados, mas diante de repente de um bom jogo, a percepção da comissão técnica pode mudar, né? É verdade, até porque é um jogo que requer personalidade, né? Principalmente para um garoto que será observado. Por quê? Vai jogar num estádio Antônio Ascioli abarrotado, é um jogo que vai ser decisivo para os donos da casa, ou seja, é uma baita experiência. Agora, infelizmente, né, as nossas equipes, elas não têm força, né, para manutenção dos grupos, pelo menos ali 60%, 70% dos grupos, todo ano é a mesma história, né? Primeiro semestre é um grupo,
Segundo semestre é outro grupo, reta final é outro grupo. Praticamente 3 formações dentro de uma temporada. E vai o Guarani fazer este amistoso de luxo, né? Para, evidentemente, o clube campineiro. Mas é o momento, sim, do técnico Humberto Louser observar. Logicamente já tem observado, mas questão de jogo, né? Uma coisa é o treinamento, é o dia a dia, que você é cobrado pela comissão técnica. Outra coisa é o jogo, em que você é cobrado não só pela comissão técnica, mas por imprensa e pelos torcedores. Então vai ser esta oportunidade aí que o técnico Humberto Louser terá para observar aí alguns talentos, quem sabe, do Guarani Futebol Clube. Você é a favor, Fábio Chabe, de na última rodada, de repente, já que o time não tem ali nenhum objetivo de acesso mais, né? Infelizmente o Guarani não alcança o G4, de repente de fazer experiências, observar os jogadores menos aproveitados? Claro, tem que estar por jogadores para jogos oficiais, né? Jogadores que podem dar um retorno para a equipe no próximo ano. O Guarani não tem que se preocupar com o que vão pensar os outros clubes, né? Tem que pensar no próprio caminhar dele, né? O Guarani tem que pensar no próprio objetivo dele ano que vem. Pode ter novidades aí no elenco também para jogadores novos para ver como que correspondem em um jogo ainda válido pela Série B. O Guarani pensando nele nesse momento, infelizmente não tem mais chance de classificação, mas já projetando a próxima temporada. Pois não, Lupi? E até pensando já nessa situação, né, esse ano, acho que foi você que destacou ontem no CBN Esportes, né, a pouca utilização da base no time principal do Guarani, só o Ian, né, o Titi também teve algumas oportunidades, mas muito pouco. Até pensando nisso, o principal laboratório da categoria de base é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o primeiro torneio da temporada, começa logo ali nos primeiros dias de janeiro. A edição 2024, a primeira rodada está programada para o dia 2 de janeiro e é uma das principais competições de base do Brasil e do mundo, já diria o outro. O Guarani está no grupo 9. Tupã é longe, hein, Júlio Nascimento? Tupã, é longe. Atlético Goianiense, Guarani e Operário. É um grupo difícil, né? Porque o Atlético Goianiense tem uma base forte, investe bastante na base. O Operário também voltando agora à Série B do Campeonato Brasileiro, utilizou alguns garotos da base na Série C. E o Tupã é o dono da sede, né? Então o Guarani, grupo 9, sede em Tupã, com Tupã, Atlético Goianiense, Guarani e Operário. Maravilha, Lupe, com as informações então do Bugre. Depois do intervalo a gente fala da Ponte. Agora são 11h46. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Estúdio CBN, de segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, em 99,1 FM.
Nessa Black Friday, para você aproveitar todas as ofertas, o Iguatemi Campinas preparou um dia inteiro de estacionamento gratuito. Corra e aproveite até 70% de desconto em grandes lojas. Somente no dia 24, o horário de funcionamento do shopping será até às 23 horas e o estacionamento será gratuito. Venha para a Black Friday do Iguatemi Campinas. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 49 minutos, estamos de volta com o CBN Esportes, agora para falar sobre a Ponte. É uma semana decisiva, é uma semana que o futuro da Ponte será conhecido. Se ela permanece na Série B em 2024 ou se a Série C se tornará uma realidade. Fato é que é uma rodada dramática e a Ponte precisa do apoio do seu torcedor nesse jogo contra o CRB, né, Lupe? É isso. Precisa do apoio da torcida. Estádio Moisés Lucarelli é o palco da decisão contra o CRB. A diretoria, ela mais uma vez realiza a promoção de ingressos para o jogo contra o CRB, valor único para a arquibancada de R$10. As redes sociais, né, os perfis que são da Ponte Preta, não oficial, mas de torcedores que se mobilizam aí, estão querendo colocar 10 mil torcedores nas arquibancadas do estádio Moisés Lucarelli, até porque é a última chance, é o último jogo. Vamos saber se a Ponte joga a Série B ou a Série C do ano que vem. A Macaca que fez uma competição muito irregular durante toda a caminhada e chega na última rodada com chances de permanência. O Fábio Sanches, zagueiro, capitão e líder do elenco da Macaca, em entrevista à assessoria de imprensa da Ponte Preta, falou a respeito desses dois últimos jogos, onde a Ponte demonstrou um desempenho melhor em relação às últimas partidas e projetou também esse duelo contra o time alagoano. A gente vem de uma sequência um pouco ruim, né, que acaba afetando um pouco, né, o desempenho, o dia a dia nosso fica um pouco mais tenso. E quando a gente consegue bons resultados, claro que a semana fica mais tranquila e a confiança vem, isso é natural. E acho que além dos bons resultados que a gente conseguiu, é o desempenho da nossa equipe, isso que vem nos dando uma confiança maior ainda, né? A gente vem fazendo bons jogos, os últimos jogos nossos, mesmo o empate, a gente fez bom jogo, merecia a vitória, então... sem dúvidas isso nos dá uma confiança e coisa que é muito importante aí para esse último jogo do campeonato. Primeiramente, me sinto muito honrado, né, em completar 90 jogos com a camisa da Ponte. E é um jogo decisivo, a gente conversa durante a semana, a gente, né, bate papo e como eu falei, é decisivo, mas depende só da gente, né, é um jogo que depende só da gente, então isso que é o mais importante. Como eu falei, a gente vem fazendo bons jogos, né, o nosso desempenho aí vem, a cada jogo vem melhorando, então a gente está confiante para esse jogo, né, e eu tenho certeza que, como eu já vim aqui antes e falei que ia dar tudo certo, que a gente não ia cair, então eu ressalto aqui que a gente não vai cair, a gente vai fazer um grande jogo e a gente vai conseguir se livrar desse rebaixamento. Olha, o meu pedido é o que a torcida já vem fazendo, né, vem nos apoiando aí nos jogos. Nos momentos difíceis a torcida esteve com a gente, início do ano nos momentos bons a torcida esteve com a gente, então é uma torcida que está sempre nos apoiando, está sempre nos acompanhando, então esse último jogo é pedir o apoio deles, mais uma vez, que eles possam estar lá torcendo para nós, nos apoiando, que a gente dentro de campo vai fazer o máximo para conseguir essa vitória e para a gente livrar de vez dessa zona ruim que a gente está. Esse é o zagueiro Fábio Sanches, um dos jogadores com mais identificação nos últimos anos, vai chegar a 90 jogos com a camisa do clube e precisa aí do apoio da torcida, como ele destacou na última resposta. A Ponte tem como principal dúvida na formação titular quem será o dono da lateral direita, provavelmente sem Luiz Felipe, sem Mailton, com Everton suspenso, provavelmente o técnico João Brigatti vai improvisar no setor. Do outro lado, Júlio, ouvintes do CBN Esportes, um CRB que não briga por nada
na competição. O time alagoano começou muito mal, inclusive dentro da zona do rebaixamento, e tinha como treinador Humberto Louser, hoje comandante do Guarani, foi campeão alagoano, não conseguiu ter um bom desempenho no começo da competição e veio Daniel Paulista, que conseguiu a arrancada, mas essa arrancada não foi o suficiente para o CRB chegar na última rodada brigando por acesso. E para quem gosta ou tem aí um carinho pela tal lei do ex, no time do CRB, alguns atletas que já defenderam a Ponte Preta. É o caso do João Paulo, meia, experiente, 33 anos. É o caso também do atacante Yuri, que passou pela Macaca, inclusive teve proposta para voltar à Ponte Preta em 2023, e Rafael Longini. Inclusive tive a oportunidade de realizar uma entrevista com o Longini, que passou pelo Guarani e pela Ponte Preta. Na Ponte não conseguiu ter uma sequência de jogos por conta de problemas musculares, só que conseguiu realizar na temporada 42 jogos, sendo um dos principais atletas do CRB na temporada 2023. Ele fala justamente sobre esse reencontro com a Ponte Preta no momento muito difícil da Macaca na tabela de classificação. Coincidência, né? É pura coincidência. Eu até comentei com alguns amigos. Acho que o destino quis que esse último jogo aí fosse contra a Ponte, né? Chegando nessa situação bem crítica deles, né? É muita coincidência, né? Eu tive uma passagem muito boa pelo Guarani, todos sabem, pela Ponte, infelizmente, como você mesmo falou, as lesões, e isso não escondo de ninguém, isso todos sabem que as lesões realmente atrapalharam muito, né, o meu rendimento, a minha sequência, enfim. Mas o destino quis assim que a gente chegasse para esse último jogo aí contra a Ponte, essa situação crítica deles, né, é uma pena, mas a gente tem que procurar ser profissional, né? A gente a gente vem conversando bastante aqui, desde quando a gente não, como é que eu posso falar, não atingiu os pontos assim para realmente brigar para subir para a Série A, de ser bastante profissional, de dar o nosso melhor, né? De honrar a camisa que a gente veste, e é isso que a gente vai fazer nesse último jogo. Ponte Preta e CRB se enfrentam no sábado, 5 horas da tarde, no Moisés Lucarelli. Júlio. Maravilha, Lupe. O Longini, só para pegar o gancho aí, né, Carlão, da entrevista do Longini, passou pelos dois times aqui em Campinas, né, e um cara que sofreu com lesões, mas que sempre demonstrou ter uma qualidade técnica diferenciada quando saudável, né? Acima da média. Eu acho que se ele permanece na Ponte de uma maneira saudável, poxa, ele iria ajudar demais. Eu não sei se o Lupe se lembra, acho que ele até esteve no jogo lá em Cuiabá, que a Ponte venceu o Cuiabá por 3-1. O Longini fez um grande jogo. O Roger, acho que também estava. Alex Maranhão. Verdade, claro que lembra. Isso aí. Thiago Toledo tem até pesadelo. E foi uma partida emblemática do Longini, porque ali parecia que o Longini iria conduzir a Ponte até o acesso, né, junto com o Roger, que eram as referências técnicas da Macaca. Mas infelizmente as lesões atrapalharam o Longini. No próprio Guarani, em que ele teve mais tempo e realmente teve destaque, conseguiu um destaque, mas também caiu de produção na reta final da Série B 2018, sob o comando do Humberto, né? Sim. E é um grande jogador. Gente, não vai ser moleza. O torcedor da Ponte já sabe, está acostumado com esse sofrimento, e sábado vai ser pior. O CRB não vem para entregar, não vem para facilitar, deve ter alguma mala aí no meio do caminho também, né? A famosa mala branca. Jogo difícil, jogo de sofrimento, jogo em que o torcedor mais fanático vai precisar levar aí um remedinho para acalmar, um bom suquinho de maracujá, porque a parada vai ser complicada. E o CRB tem bons jogadores de qualidade, como Longini, como João Paulo e como o Lupe citou. Muito bem, jogo difícil para a Ponte, né? A torcida precisa comparecer, né, Fábio? Até porque para criar essa atmosfera de decisão e apoio também, né? O jogo do ano, né? O torcedor tem que comparecer agora, ajudar a Macaca. Último jogo da temporada. E vale muita coisa, né? Vale o ano que vem um calendário na Série B do Brasileiro. Caso aconteça uma tragédia, será muito ruim para Ponte Preta, né? Cair para a Série C, lógico, pela questão financeira, também de visibilidade,
Mas eu tô confiante que a Ponte Preta consiga um bom resultado no sábado. Eu vou até exagerar, desculpa te cortar, já te cortando, mas desculpa te cortar, é o jogo da sobrevivência do clube. Eu acho que se a Ponte Preta cair para a Série C, o futuro da Ponte é um futuro muito complicado. E se ela permanecer na Série B, ela precisa de uma reorganização urgente. Então é um jogo que transcende até o campo de futebol. Acho que a sobrevivência da Ponte Preta está muito ligada a uma vitória sobre o CRB. Então a torcida tem que comparecer mesmo, apoiar o tempo inteiro, esquecer do que foi essa temporada e focar nesse jogo para uma vitória simples, consiga fazer a Ponte Preta se manter na Série B. É pouco, eu sei. O torcedor ponte-pretano tá com raiva do time, tá com raiva da diretoria, mas é o que restou nessa última rodada, e o lado bom é que só depende da Ponte Preta mesmo para se manter nessa divisão. Então é focar nesse jogo e uma vitória para manter a Macaca na Série B, né, Júlio? Ô, Júlio. Oi, Lupi. Só um detalhe, né? Até pensando aí numa fala do Fábio Scheib, é claro que nesse momento, nessa última partida, esqueceu o que aconteceu, mas depois que o apito final acontecer, eu acho que independente da Ponte, onde ela continuar, se for na Série B ou se na Série C, não pode esquecer essa temporada. Não pode esquecer essa temporada. Só isso. Eu acho que principalmente, Lupe, você tocou num ponto aí, foi perfeito, foi pontual, como sempre, né, aliás. Parabéns, Lupe. Muito obrigado. Eu acho até a permanência. Eu acho que se a Ponte permanecer, aí sim, reorganizar, se for para a diretoria atual, continuar. Mas eu acho que a Ponte ela precisa tomar um rumo, ela precisa de uma corrente positiva, de uma união. As arestas precisam ser aparadas, porque se ela não cai esse ano, ela cai com esse panorama, tá, gente? Se ela não cair esse ano, ela cai ano que vem no Paulistão. Ela precisa de um boom, né? Um boom positivo, porque do jeito que tá muito difícil. É só rapidinho, eu sei que a gente já tá acabando, mas muita gente fala assim: vamos esquecer a campanha do Paulistão de 2020, vamos esquecer a campanha do Paulistão de 21, vamos esquecer a campanha do Paulistão de 22. O que aconteceu? O que aconteceu? Caiu. Caiu. Maravilha. Valeu! É isso? É isso, Lu. Na Arena a gente fala mais. O Lu tá com fome hoje de palavras. E a Atibaia nos abraça. A Atibaia nos abraça hoje de forma nublada, mas nos abraça calorosamente. Vou tomar um café da manhã. Valeu, esse é Antônio Lube na Arena às 4 horas. Café da manhã. Diretamente de Atibaia, o Arena hoje, com o Leão Almeida? Diretamente de Atibaia. Sensacional, então às 4 horas. Tem que ver se ele vai continuar, né? Porque ele já tá querendo ir embora. Não, ele vai continuar assim. Amanhã tem mais, hein? 11 horas da manhã com o CBN Esportes. Valeu, Cailão. Valeu, gente. Valeu. CBN Esportes Campinas.